Hoje a gente vai tentar entender essa relação de cuidados paliativos e advogados no ponto de vista de um paciente. Você, paciente paliativo, agora você vai ter que lidar com essa situação. E aí, como é que a gente vai fazer? Já deixa o seu like, já entra no canal, já faz a sua inscrição. Agora eu sou um paciente, recebi a notícia dos cuidados paliativos e começo a ver que existem coisas ali na minha vida que precisam ser organizadas e essas coisas não são exatamente as coisas ou que um médico vai resolver ou que um fisioterapeuta vai resolver. E eis que surge a figura do advogado, que entra justamente na questão da organização da nossa vida. É complexo. Se já é difícil para um familiar olhar para aquela situação toda e pensar assim, gente, será que eu estou preparado para poder lidar com isso? Não é nem lidar com o problema, porque o problema em si você consegue ajuda, mas você tem que lidar com você antes de conseguir a ajuda. Até mesmo porque a pessoa que vai te ajudar, ela precisa de você participando para que essa ajuda seja efetiva, que senão não chega em lugar nenhum. Se é difícil para o cuidador que está enxergando essa situação, apesar dele estar envolvido, dele estar vivendo aquilo ali, mas ele enxerga num ponto de vista externo, quem está dentro do problema, quem está realmente vivendo essa emoção toda, é uma pessoa que tem que trabalhar bastante as questões internas dela para ela conseguir essa ajuda. E a gente vê muita confusão acontecendo. Desde o momento que a pessoa descobre que tem alguma coisa ali que não está caminhando bem, alguma coisa que está grave, está evoluindo, é alguma coisa que tem que começar a se buscar outras coisas na vida dela, outros valores, quais são os alicerces ali de valores dessa pessoa, para a gente conseguir trabalhar esses valores. Essa pessoa ela tem que lidar com emoções que são muito profundas, né? Para conseguir chegar para o advogado e falar, eu preciso disso. Geralmente, esse início começa com uma desconfiança, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar para poder desmistificar. Chega na desconfiança de que a conversa ali com a equipe que está assistindo na questão da saúde não está indo bem. A equipe que está assistindo não está colocando as coisas às claras. Ou às vezes a equipe está colocando as coisas às claras, mas a pessoa não está conseguindo absorver aquilo ali de uma forma que seja uma forma produtiva para ela. Então ela já começa a procurar outros recursos. Mas qual que é o meu direito frente a esse tratamento aqui que eu não estou concordando? Se eu discordar desse tratamento, o que mais que eu posso fazer? Advogado entra nessa hora. Ele entra nessa hora onde ele consegue delimitar para você o que é o seu direito ali dentro desse cuidado que está sendo ofertado e o que na verdade é uma coisa que está extrapolando um pouco a questão do direito e está indo para o campo da fantasia. Porque a gente tem que trazer essa pessoa para o chão também, a gente tem que ancorar ela. E às vezes a gente começa a querer coisas que são de uma grandeza tão grande que não tem nem evidência que funciona, que a coisa começa a ficar perigosa. Nesse momento de fragilidade, começam a aparecer ofertas de tudo quanto é tipo. Ofertas de tratamento no exterior, oferta de tratamentos que não são tratamentos validados, oferta de situações, assim, as mais miraculantes possíveis. E a gente precisa de se cercar de pessoas que consigam chegar para a gente, consigam analisar o que é que está acontecendo e ponderar se aquilo ali é uma situação viável de se fazer ou não. Às vezes tá precisando judicializar alguma coisa para poder acelerar. Às vezes é conseguir dar uma opinião crítica para aquela pessoa e falar para ela que isso daqui que ela está tentando fazer não é uma coisa que está dando certo. Ou é uma coisa que ela está tentando
e não está chegando num caminho legal. O caminho é diferente. Nem sempre o cuidado do paciente doente está relacionado com a saúde. A organização da vida dele conta muito também. Geralmente esse é o primeiro momento que a pessoa procura o pessoal do direito. É a hora que ela está desconfiada, é a hora que ela ainda está tentando possibilidades, que ela está buscando coisas. A gente vê muita gente começando por esse caminho. Tem um outro caminho também, que na verdade é um caminho muito efetivo e que é por onde a gente deveria começar, que é buscar esse profissional do direito para organizar o que é que a gente tem dentro da nossa vida que não está legal ainda. Quais são os contratos que a gente tem que estão em aberto, quais as situações de vida da gente que não estão resolvidas e que estão precisando de uma terminologia melhor, de um nome melhor, de uma situação jurídica, uma situação civil mais adequada. Quando a pessoa tem acesso aos cuidados paliativos em uma fase precoce, quando a coisa ainda está começando, fica muito mais fácil dela seguir através desse segundo caminho aí, que é um caminho de organização. E se ela encontra um profissional do direito que ela confia, que tem uma assessoria de saúde ali, que é uma assessoria robusta, ela consegue caminhar muito mais fácil. Quer ver como é que o paciente sofre? Uma situação que aconteceu há um tempo atrás, deve ter aí, foi esse ano ainda, no começo do ano, um paciente nosso, que assim a gente fica com muita dó do que estava acontecendo, mas é uma pessoa que estava lutando muito com a negação. Era uma pessoa que tinha um câncer, era um câncer em vias biliares, estava envolvendo aí essa situação. Esse homem obstruiu, e aí, assim, quem sabe um pouquinho aí do que significa essa situação, mas é o seguinte, fígado produz uma substância, essa substância ela tem que sair ali do fígado, ela tem que chegar no intestino e seguir o caminho dela. Esse canalzinho, ele estava obstruído, né? Já se sabia que ele tinha um câncer, já se sabia que essa obstrução dele, a chance de ser pelo câncer era muito grande. Esse homem não aceitou que essa obstrução poderia ser pelo câncer e ele tentou ver outras vias de que pudesse, por exemplo, ser um cálculo que estivesse obstruindo ali. Raciocínio, perfeito, podia estar acontecendo? Podia. Mas aí o que acontece? A ansiedade bateu. Ele começou a entrar com uma ação para judicializar para o exame, um determinado exame lá que ele queria fazer fosse feito. Essa pessoa estava seguindo, judicializando a via ambulatorial. Em um determinado momento dessa trajetória, ele precisou ser internado. E aí, essa situação foi colocada e ele começou a percorrer agora esse caminho na via da urgência. Gente, vocês não fazem confusão, a ideia da confusão que virou, porque esse homem tinha uma judicialização ambulatorial, de repente começa um caminho da urgência e ninguém consegue entender, na verdade, qual é o problema que está acontecendo ali com esse homem. Nem a equipe que assessorava ele conseguia entender o que é que estava dando errado, nem a gente que estava com ele na urgência conseguia entender qual que era o problema que estava acontecendo. Foi bem complexo. E no final das contas, qual que era o problema primário que estava acontecendo ali? Era uma negação muito forte. Era uma negação, assim, extrema do processo de adoecimento. Essa negação, ela traz uma dor que talvez seja a dor mais difícil de lidar. E, na verdade, não é só o paciente paliativo que lida com ela, não. É a dor de você encarar a realidade e você precisar se posicionar diante da realidade. Você só consegue alguma coisa efetiva quando você consegue se posicionar. Você só consegue a ajuda das pessoas quando você consegue encarar a realidade, aceitar ela e a partir daí a gente trabalha com o melhor que a gente consegue.
E geralmente a gente consegue coisas boas, tá? Geralmente o negócio vai pra frente e vai bem. Bom, nesse momento, o advogado ele acaba fazendo uma diferença porque quando ele consegue virar para o paciente e falar assim, o que você está pedindo está além das coisas que se resolvem juridicamente. Isso daqui ultrapassou. Ou então a informação que você está querendo não está conseguindo chegar para a gente de uma forma clara. Porque quando ele falava uma coisa, com a gente era outra, são mundos diferentes, são realidades diferentes e essas realidades não estavam conversando. Agora imagina uma pessoa tá internada, a gente queria dar alta para ele, mas de repente não podia dar alta. Gente, vocês não fazem ideia da loucura que o trem virou. E o sofrimento que esse homem enfrentou, um sofrimento extra, porque no final das contas ninguém conseguia entender o que é que ele estava passando. Até que a gente conseguiu uma pessoa que entrou no caso e conseguiu destrinchar o que era. Na hora que destrinchou o que era, a coisa se resolveu muito rápido. Mas até chegar nesse ponto, é mais gente que tem que envolver, é mais situação que precisa percorrer. E assim, só para concluir a história, no final ele conseguiu fazer o exame que ele queria fazer. Na verdade, a gente já sabia que é que seria o resultado, ele fez, confirmou mesmo que a situação não era o que ele imaginava que era a evolução da doença dele mesmo. A partir dali ele aceitou operar. Você consegue perceber o tempo que perdeu? Ao invés dele já ter sido submetido ao procedimento, ele tentou percorrer uma via muito maluca que atrasou tudo. Negação é um problema. É um problema que a gente tem que lidar com a gente no dia a dia, porque isso daí traz consequências, sabe? E dentro do cuidado paliativo, dentro da medicina em geral, dentro da vida, nós respeitamos as pessoas. As pessoas, elas têm direito de ter a opinião delas, elas têm direito de percorrer o caminho que elas acham que deve ser percorrido, elas têm direito de construir a identidade delas dentro do que elas acreditam que seja. Ainda que a gente veja que aquilo ali não vai chegar num lugar legal, o que a gente tenta fazer é ir mostrando, à medida que essa pessoa consegue enxergar e consegue percorrer esse caminho junto com a gente, a coisa vai clareando, sabe? Verdade é uma coisa que a gente tem que colocar com muito cuidado. Sincericídio não ajuda em muita coisa, não. Então, você, paciente de cuidado paliativo, tente escutar, tente ver a opinião das pessoas que estão ali perto de você, tente fazer um juízo crítico do que está acontecendo, sabe? Um profissional não te esclareceu, vai para outro, procura outra opinião, procura dividir as suas angústias, as suas dores com as pessoas que estão perto de você, com as pessoas que te amam ali. Essas pessoas dão um suporte muito grande e essas pessoas estão esperando que você dê um sinal para que elas consigam entrar na história também. Muitas vezes essas pessoas que estão ali do seu lado, elas estão tão perdidas quanto você, tão angustiadas quanto você. A sua dor ela não está sentindo, mas ela sente uma dor equivalente que conversa com a sua. Vamos chegar nesse lugar aí